Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite do pessoal da casa. Obrigada pela presença de todos vocês. Porque hoje é uma sexta-feira, né? Normalmente, dia que o pessoal sai à noite, vai para restaurante, mas ainda dá tempo também. Depois da palestra, a gente dá o alimento para o espírito, depois dá o alimento para o corpo. E aí fica perfeito, né? Muito bom. É com muito carinho, né, que a gente está aqui junto hoje, todos nós, para que nós possamos conversar um pouquinho a respeito de palavras, de informações, de conceitos, de ensinamentos de Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. Às vezes, nós ficamos confabulando conosco mesmo, com os nossos pensamentos, e muitas vezes nós colocamos em dúvida: será que realmente é verdade? Será que isso realmente acontece? Será que tem essa força toda? Mas eu acredito que, se não a maioria, uma grande parte, ou todos nós já ouvimos falar que a palavra tem força, a palavra tem poder, o pensamento tem força, tem vibração, tem poder, e tem mesmo, porque tudo é energia. E a palavra é a representação mais profunda do que vai na tua alma. Ela tende a ser a expressão mais forte do que está dentro de você. Porque muitas vezes nós ouvimos alguém dizer assim: eu falei isso, mas eu estava brincando. E a gente sabe que não estava brincando. Ela expressou o que vai na sua alma mesmo. Então, não é uma brincadeira, é muito sério o que nós falamos. E a palavra que vai ungida de emoção, de sentimento, ela é ardente construtora do seu campo vibratório. Se você pronunciar uma palavra ungida de sentimentos bons, de alegria, de paz, de bem-estar, você vai ser o primeiro beneficiado, porque é a fonte geradora dessa energia. O contrário também é verdadeiro. Se você expressar, pronunciar palavras que têm conotações negativas, tristes ou agressivas, você é o primeiro a sentir a reação dessas palavras. Nós observamos isso quando nós estamos irritados, nervosos, contrariados e agredimos, verbalizando palavras pesadas, fortes. Depois nós não nos sentimos bem. Dói o estômago, dói a cabeça, dói o corpo. Então aí nós realmente conseguimos avaliar que as palavras têm poder, têm força. Razão pela qual nós temos que tomar bastante cuidado com aquilo que nós falamos. As palavras, elas geram comportamento, elas geram atitudes. E nós vemos que as pessoas que praticam meditação, concentração, os sons que elas emitem durante esse procedimento de concentração e de meditação são sons que entram em conexão com o universo, fazem uma sintonia, estabelecem uma relação muito forte de vibrações e boas vibrações. Então nós temos que estar bastante atento a isso, porque quando você exterioriza um conceito sobre si, você internalizará uma força interna na sua alma que faz com que o universo responda para você: assim seja.
porque você colocou uma verdade dentro de você. E nós fazemos isso com muitas palavras que nós acreditamos, temos uma crença, e que são superstições, não têm validade, mas nós damos poder, nós colocamos força nessas palavras. E elas passam a ser verdades, elas passam a ter domínio sobre nós. Se nós não desconstruirmos essa vibração negativa dessas palavras, elas vão continuar ao longo dessa existência nos dominando. Um exemplo de muitas dessas palavras é a palavra desgraça. Desgraça é a ausência de graça. E nós damos uma importância para ela quando alguém diz, gente, pelo amor de Deus, não diga assim, não fale dessa maneira. Mas é porque você está dando importância, porque você está pondo força, poder. Nós cansamos de ouvir, às vezes, pais, mães, avós, enfim, quando tem criança e a criança tem um comportamento ou fala uma palavra do qual nós não gostamos, fala assim, não liga que ele esquece, não liga, não dá importância que daqui a pouco ele não fala mais, porque ele não tem conceito, ele não sabe o que ele está expressando. Mas se você dá ênfase, se você ficar brava, se você corrige, então isso é uma coisa que vai chamar atenção. Então ele vai falar porque chama atenção. Então se nós não dermos validade, importância, verdade para determinadas palavras, elas não vão ter força sobre você. Mas como é que eu vou fazer isso se alguém está falando, está olhando para mim? Neutraliza. Não traz para você, não absorva. Se for o caso, se for o momento, se tiver oportunidade, fala, olha, você me dá licença, nós podemos mudar de assunto? Ou não, você me dá licença, eu vou sair, eu tenho alguma coisa, depois a gente volta a conversar, porque não vai bater de frente, não vai discutir, senão você vai dar mais importância. Então, neutralize, é preciso tomar bastante cuidado. Emmanuel disse que as palavras são instrumentos do tempo e são engrenagens de comunicação espiritual na Terra. Nós precisamos tomar bastante cuidado com as palavras. Ele diz que as palavras é o primeiro passo para nós começarmos a aprender a vigiar os pensamentos. E aí, um apóstolo, Lucas, no capítulo 6, versículo 45, ele nos traz um dos ensinamentos bastante preciosos de Jesus, que diz, o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira más coisas do mau tesouro do seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Olha como é tão real, tão atual e tão verdadeiro o que esses espíritos evoluídos nos trazem. E aí, para ilustrar para vocês, eu vou contar uma pequena fábula de um rei que tinha um servo que ele gostava muito de ouvir. Ele achava esse servo bastante inteligente, bastante sábio, contava histórias, trazia informações bastante interessantes para ele. E ele resolve testar esse servo e diz para ele, eu quero que você vá ao mercado e me traga 1 quilo da melhor coisa que tem no mundo. O servo, pois não, senhor. Foi ao mercado, trouxe-lhe 1 quilo de algo, e ao entregar o pacote, o embrulho para o rei, ele desembrulhou, olhou, falou, mas o que é isso? Línguas? Sim, o servo havia trazido para ele 1 quilo de pedaços de línguas. Mas por que línguas? Porque com a língua, nós pronunciamos palavras que corrige, que educa, que eleva, que estimula, que cria, que traz alegria, bem-estar, entusiasmo. Nós podemos salvar
através das palavras, usando a língua. O rei não se deu por satisfeito e disse para ele: então agora eu quero que você retorne ao mercado e me traga 1 quilo da pior coisa que tem no mundo. O servo aqueceu, concordou, retornou ao mercado e trouxe 1 quilo de alguma coisa que era a pior coisa do mundo. Quando o rei abriu o pacote, ele se deparou novamente com mais 1 quilo de línguas. Ele olhou para o servo e falou assim: mas o que é isto? Por quem me tomas? Por um tolo? Eu te peço que vá ao mercado, que traga 1 quilo da melhor coisa, você me traz línguas. Eu peço que você retorne e me traga 1 quilo da pior, você me traz línguas? Pois é, Senhor, porque através da língua nós também podemos pronunciar palavras que denigrem, que trazem tristezas, que agridem, que coloquem as pessoas em depressão, que menospreza, que fere, que magoe e que também pode destruir, levar à morte uma pessoa. O rei foi obrigado a concordar e concedeu a liberdade ao seu servo. E aí eu pergunto: e nós? O que é que nós estamos fazendo com as palavras? Como é que nós estamos usando as palavras? Às vezes, nós não temos a consciência, ou se temos, procuramos ignorar, que a forma como falamos, como nós dizemos ao outro, muitas vezes fere muito mais do que as próprias palavras. Chico diz que nós não temos o direito de derrubar as pessoas em nome da verdade. E o Emmanuel nos diz que se nós não quisermos reencarnar na triste condição de um mudo, que nós nos matriculemos na escola de Jesus para falar como se deve e calar na hora certa. E o irmão X, em um dos seus livros, se eu não me engano, Saúde do Pensamento, alguma coisa do gênero, ele diz, numa das lições que tem os 3 crivos de Sócrates, que muitos devem conhecer como as 3 peneiras, que é verdade, bondade e utilidade. Aquilo que eu vou dizer é verdade, vai fazer bem para alguém, traz algum benefício, é útil, ou aquilo que eu vou ouvir. Então nós temos que usar do bom senso, do critério, tomar bastante cuidado, não nos tornarmos escravos de palavras que são de vibrações negativas, porque senão elas passam a ter domínio. Não deixarmos a nossa autoestima na mão de ninguém, para que ninguém dite regras ou como nós devemos ser ou nos comportar. As pessoas podem dar palavras mostrando para nós horizontes, rumos, coisas boas, mas é preciso sempre que nós analisemos, porque senão nós vamos seguir um inconsciente coletivo. Ai, fulano está fazendo isso, eu também faço. Está dizendo aquilo, eu também digo. Está vivendo dessa maneira, eu também vivo. Mas a sua vida é sua, a do outro é do outro. Nós, daqui a pouco, estamos nos sentindo um agrupamento de pessoas descontroladas e desencontradas, porque não estamos olhando para dentro de nós, ouvindo a nossa própria consciência e seguindo os ensinamentos crísticos. Nós ouvimos que, não é fácil. Não, não é fácil. É difícil? É, mas é simples. Você segue o Cristo ou você não segue? Aí eu aproveito e pergunto, a espiritualidade superior tem livre-arbítrio? O que vocês acham? Eles não têm livre-arbítrio. Eles seguem ao Pai. Ponto. Não contestam.
É isso que nós deveríamos fazer com os ensinamentos crísticos. Seguir os ensinamentos de Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Ele nos orienta. Nós, graças à doutrina espírita, hoje nós temos um legado maravilhoso que descortina um horizonte para nós fantástico. Hoje nós temos olhos de ver, nós conseguimos raciocinar, pensar, avaliar, usar de critérios. Hoje nós somos muito melhores do que em outras existências. Então nós temos que começar a despertar, prestar atenção, cuidado com aquilo que nós falamos. Vamos trabalhar com a nossa autoestima. Todos nós estamos aqui nesse planeta, na atual existência, porque temos dívidas. E todos nós temos uma criança ferida dentro de nós, por alguma razão. Por coisas de existências anteriores, que trazemos como débitos. E aí nós estamos na nossa família, porque é a família que nós necessitamos para nós nos corrigirmos, para nós nos melhorarmos, para nós nos evoluirmos. Não é a família nem sempre que queremos, mas é a que necessitamos. Então vamos trabalhar com a nossa autoestima, porque cada um teve os pais, os educadores, que ofereceram aquilo que eles tinham. Eles deram o que eles tinham. Cada um dá aquilo que tem. Não adianta você cobrar aquilo que a pessoa ainda não tem. Não progrediu naquela área, não evoluiu. Em alguns setores da nossa vida, nós somos mais aperfeiçoados, melhorados, em outros não. E nesses não, outros o são. E naqueles que nós não somos, eles o são e nós não. Então nós temos que aprender a observar, a olhar. É necessário que às vezes as cobranças ou as dívidas sejam resgatadas na dor? Não. A dor, ela existe e o sofrimento é uma escolha. Então vamos aprender a entender que a dor é uma lapidação, ou seja, é para acordar, é para despertar a cada um de nós de algo que nós não estamos executando como deveria ser, porque nós não estamos seguindo o caminho de Jesus, nós estamos querendo ditar regras e normas do nosso ponto de vista, que é falho, que é incompleto, que é incorreto, e uma série de coisas que ainda tem que se melhorar. Por isso ele veio até nós, por isso ele esteve até nós, para nos orientar, para nos dar direção, caminho certo, caminho pautado na verdade, no amor. Ah, então eu tenho que, se alguém fizer algo de ruim para mim, eu tenho que ficar quieto. Eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que trabalhar o nosso interior para que o que o outro faça não nos atinja com a velocidade que ele intenciona. Porque aí eu também faço uma outra pergunta. Deus perdoa? Não. Deus não perdoa porque Ele não se ofende. Percebem? Olha o tanto que nós temos que melhorar. Então, por que eu vou me ofender com o outro? Ele está na mesma condição que eu? Evoluiu, tem percepção? Cultura, gente, de livros nem sempre significa sabedoria de vida ou sabedoria espiritual. Ele pode ter cultura de livros, mas espiritualmente não está evoluído. E ninguém agride quando está bem. Aí nós temos que ficar nos educando. Vigiai e orai. Não é orar e vigiar, é vigiar e orai. Eu vigio, eu cuido, eu presto atenção, eu tomo cuidado, eu observo. Aí eu agradeço, eu louvo, eu peço. Agradecer sempre por tudo, até por aquilo que nós não entendemos. Porque tudo que vem de Deus e tudo que acontece está certo do jeito que está. Ninguém passa por nada que não tenha que passar.
Ninguém vivencia coisas do outro. Aquilo que você vivencia é seu, veio para você. A família com que você se encontra, as dificuldades, os desafios, é para lapidar o seu espírito e de todos aqueles que estão juntos. Ah, eu não mereço essa família, esse cunhado, esse irmão, essa... Ah, merece sim, e muito. E Deus é soberanamente bom e justo. Porque se Ele tivesse que ser... dar para mim realmente aquilo que eu preciso, eu não ia dar conta. Eu não ia aguentar. Ele dá na medida que você suporta, que você aguenta. Por que nós falamos que quem medita dilata os horizontes? Porque quando eles meditam, não é só manter a mente vazia. Isso realmente é mais difícil. Manter a mente vazia. Isso é meditação, não é relaxamento. Quando eles pronunciam palavras, vocês observam que eles têm um om. Nós podemos ter uma palavra como mantra? Podemos. Você pode fazer o uso de uma palavra como mantra para você, como se ela fosse um amuleto. Pode ser luz, pode ser amor, pode ser felicidade, pode ser alegria, pode ser paz, pode ser harmonia. Só que quando você quiser usar isso, comece a fazer um treino. Use a palavra para o bem. Como que você vai fazer? Se você usar a palavra amor, você pode dizer assim: amor. Percebe como isso entra em contato com o universo? Como isso expande? Você quer falar luz? Fala, mas fala assim, vindo aquele som de dentro de você, com vontade, com energia, para que aquilo transborde em todo o seu espírito, em todo o seu corpo, que nutra as suas células, o seu sangue, a sua mente, seu coração, as suas emoções. E use essa palavra sempre que você estiver enfrentando uma dificuldade, uma confusão, não sabe para onde vai, uma indecisão. Use ela. É assim que funciona. As palavras têm energia, porque tem vibração e entra em conexão com o universo. Assim como quando a gente ouve que uma palavra dita não poderá ser recolhida, é verdade. Como que você recolhe? Agora, você errou? Reflita, peça desculpas. Pedir desculpas é nobreza. Mas não é pedir desculpa para dali a pouco fazer pior, ou fazer igual, ou fazer diferente, mas também machucar. Você pode dizer assim: olha, você me desculpa pelo que eu disse. A maneira como eu disse. Eu até senti realmente aquilo que eu estava dizendo, mas deveria ter dito de uma outra maneira. Eu gostaria, se você me permitir, falar sobre isso de um outro jeito. É grandeza de espírito. Nós estamos nos autoeducando. E você vai se sentir muito melhor. Porque quando a gente faz alguma coisa que fere o outro, nós nos ferimos primeiro. Nós nos machucamos primeiro. Porque perante nós mesmos, a máscara nossa está caindo. Nós não gostamos de nos ver daquela forma. E nós tentamos arrumar uma desculpa. Eu fiz isso porque o fulano me irritou, porque o fulano me tirou fora do meu prumo, eu saí do limite. Ninguém tem o poder de fazer nada disso com ninguém. É responsabilidade nossa. Não adianta você arrumar uma desculpa e falar assim, por conta do outro, e transferir a responsabilidade para o outro. É sua. Você deu poder para ele te tirar do sério, te desconcertar, deixar você irritado? Mas que poder que o outro tem de fazer isso? Porque você permitiu, você acolheu, você trouxe para você. Não deixe, mantenha-se. Nós temos que estar vigilante,
Porque nós temos os nossos irmãozinhos também desencarnados, que eles não ganham, não pagam aluguel, mensalidade nem nada, e tem o tempo todo para estar nos observando e cutucando naquele ponto onde nós temos a nossa fraqueza. Nenhum irmãozinho coloca aquilo que nós não temos em nós. E nós temos por hábito responsabilizar os espíritos por tudo que nos acontece de errado e de ruim. Nossa, tal coisa. Mas você abriu brecha, você vibrou na mesma sintonia, ele insuflou no seu ouvido e você deu guarida. Ele não colocou nada que você não tenha. Então, nós falamos porque está na nossa alma, é a força interior. Muitas vezes, a energia maior está por trás, na forma como você fala, e não no verbete propriamente dito. A maneira como você usa, a maneira como você expressa. Agora é preciso tomar cuidado, porque muitas pessoas falam e machucam com mansidão, porque tem ironia, tem energia ruim. Então vamos cuidar para que nós não repitamos o que nós condenamos no outro. Porque o outro nada mais é do que o espelho daquilo que nos irrita, daquilo que nós não gostamos. É aquilo que nós temos dentro de nós. Ai, tal coisa me irrita. Observe, olhe, para ver se você não tem aquilo. Porque quando nós não estamos nem aí, porque o outro está falando, não te irrita, não te diz nada, é porque você já conseguiu superar aquilo. Quantas vezes a gente vê falando, fulano, mas você não se irritou? Não, nem aí. Mas a gente se irritou. Opa, vamos dar uma olhada, vamos fazer uma viagem interior, analisar e aprender a trabalhar. Na primeira você vai conseguir? Não. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai pisar na bola, escorregar no tomate, como o pessoal diz. Mas você vai insistir e vai conseguir. Por quê? Na primeira vez, você tomou cuidado, você prestou atenção, a probabilidade de você errar depois é bem menor. Porque você está vigiando. E aí, mas como que eu faço? Tem hora que eu não consigo. Peça orientação da espiritualidade amiga. Peça para o seu mentor espiritual, para o seu anjo de guarda. Me auxilie, me ampare, me dê força. Eu quero melhorar, eu quero dar o melhor de mim. Eu quero ser o melhor que eu tenho. Eu quero ajudar, eu quero socorrer, mas eu não quero invadir a vida de ninguém. Eu não quero ultrapassar os limites, porque eu também não gosto que façam isso comigo. Eu gosto só que dê um insight, que me dê um toque. Não preciso apanhar para poder abrir meus olhos e perceber. São coisas do dia a dia, no trabalho, com colegas de trabalho, dentro de casa, com os próprios familiares, no trânsito, no comércio. É só nós estarmos atentos. É que nós, na correria do dia a dia, nós ficamos muito robotizados, né? Fazemos no automatismo as coisas. Respira. E a meditação auxilia muito isso. Não é uma coisa muito fácil de fazer. Mas se você conseguir todo dia, antes de você dormir, sente, não é deitar, sentar, recoste na cabeceira da sua cama e tente fazer a respiração e ficar concentrado, contando a sua inspiração e expiração. Inspira e expira, solta o ar. Conta. Eu aposto que na quinta vez, o pensamento de vocês é... Nossa, eu estava meditando. Volta, tenta de novo. Mais 5 vezes. Fugiu? De novo. E faça isso por vários dias, até que vocês vão conseguir fazer as 5 vezes, dali a pouco 6, 7, 8, até a 10. E devagarzinho vai aumentando. Porque, gente, é a coisa mais difícil ficar sem pensar. É a coisa mais difícil. Nós não conseguimos. E manter a mente vazia é dilatar a parte espiritual para você
enxergar lá, antes da coisa acontecer, e você já bloquear aqui. É uma paz, é uma bênção, é uma luz. E aí nós vigiamos mais as nossas palavras, nós tomamos mais cuidado, porque às vezes não omitir, não verbalizar, né? Aliás, não emitir uma palavra e você omitir, não significa que você está sendo conivente com uma situação errada. Não, isso é inteligência. Você está refletindo sobre a situação para na hora, no momento apropriado, ou numa outra ocasião, ou daqui a pouco, daqui a alguns segundos, você poder pronunciar alguma palavra que encaixe, que traga luminosidade, esclarecimento, lucidez. Porque, às vezes, o outro não quer ouvir. Dependendo do que você falar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, omitir, calar-se por alguns segundos para depois emitir alguma palavra, é melhor, é mais sábio. Porque a sabedoria, ou coisinha que eu ando correndo atrás, mas que é difícil, sabedoria de vida, a sabedoria que a espiritualidade amiga mostra para a gente nos livros, Emmanuel, Kardec, Joana de Ângeles, André Luiz e tantos outros. É maravilhoso. Eles mantêm o equilíbrio, eles nos auxiliam, eles nos socorrem, eles nos dão suporte, mas mantêm a postura. Continuam buscando se aprimorar cada vez mais, não param nunca. E nós fazemos um pouquinho, tá bom. Ixi, já andei meio metro, tá excelente. Que excelente. Tem muita coisa para a gente fazer, mas nós temos potencial, nós temos capacidade e temos que acreditar nessa capacidade, nesse potencial. Então, não precisa ficar falando para os outros, para não parecer prepotente. Mas para você, você fala, eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou, eu vou. Porque o cérebro só registra o imperativo. Ele só registra experiências. Ele não registra não experiências. Ele tira o não. Se eu disser para vocês, vocês não pensem num tomate vermelho. Já pensou? Já pensou no tomate vermelho? Então, quando vocês querem algo de bom, porque a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Se vocês desejarem algo que não é bom para alguém, vocês vão colher. Então, desejem sempre o bem para as pessoas e para vocês. E quando vocês falarem, coloquem no imperativo. Eu gosto, eu faço, eu consigo, eu vou, eu realizo, eu quero, eu tenho, eu sou. Mas com energia, porque todas as células do corpo absorvem e passam para tudo. Tanto que, quando nós estamos agressivos, ou tristes, ou depressivos, a gente sente dor muitas vezes no corpo todo. No corpo todo. Por quê? Ali existem células poucas, mas em toda a parte do corpo, morrendo. Diferentemente de quando você está com uma dor física ocasionada por um outro fator, e você vai ao médico e aponta, de repente, um lado seu, e diz, doutor, aqui está doendo. Então, ali naquela região só, estão morrendo algumas células. Você quer auxiliar teu corpo? Plasmem. Plasmar não é imaginar, é vivenciar, é sentir no âmago do teu ser aquilo acontecendo. Põe a força, põe a energia, põe a palavra, diga a palavra amor, mais esticada, longa, o mais que você puder, para você banhar todas as células do seu corpo. Visualize-se bem. Jesus diz, quando você estiver triste, deprimido, muito embaixo, é aí que você tem que levantar. É aí que você tem que fazer coisas boas. É aí que você tem que acreditar. É aí que você tem que ser feliz, ser alegre, para dar a volta por cima e não deixar aquele sentimento, aquela situação, aquele momento tomar conta e te derrubar.
Porque você vai ter que levantar, porque a felicidade é uma condição sine qua non. Você vai ser feliz. Quer você queira, quer você não. Você pode demorar, mas vai ser. Então vamos começar de onde estamos. Olha que maravilha. Eu vou ser feliz? Vai, acredite, crê. Nós temos por hábito colocar a felicidade só nas coisas materiais. Aí é outra coisa. É uma outra situação. Por quê? Porque estamos vinculados muito às coisas da terra e estamos achando que viemos aqui só para ter bônus financeiro. Não é. Você pode ser feliz de N maneiras. Auxiliando, amando, doando. E você cria um campo vibracional à sua volta, como diz a palavra, um ardente, né? Campo de vibrações, que isso começa a vibrar em sintonia, que tudo que tiver que te vir de bom, por acréscimo da misericórdia divina, virá. Porque aí você já tem consciência e noção para lidar com tudo isso. Nós vivemos dizendo que a gente quer ganhar na loteria, mas para quê? Ah, porque eu quero viajar. É sempre assim, né? Eu quero viajar, trocar o carro, comprar casa, papapá. Você pensou em algum momento em auxiliar, em socorrer, em matar a fome de alguém, a sede, dar de vestir, fazer alguma outra caridade? É difícil, né? Nós nunca pensamos nisso. Nós pensamos sim, depois. Antes não. Antes primeiro eu, meu umbigo. Ou alguns familiares, alguém que está do meu lado. Quando nós pensamos e agimos, mas como que eu vou fazer isso? Só se eu ganhar na loteria. Não, começa a fazer de pequenas coisas, pequenos atos, pequenos gestos. Tomando conta da palavra, primeira coisa, cuidando, vigiando, prestando atenção no que você fala. Aí auxiliando, a casa precisa de voluntários. Mas eu não tenho tempo. Meia hora. 15 minutos. 15 minutos, gente, é o trajeto que a gente vem até aqui, não é mesmo? Meia hora. De repente, você começa a gostar, começa a se envolver, as coisas começam a caminhar para você, ficam mais leves, mais soltas, e você começa a ver que seu tempo fica mais elástico. Aí você vem ficar 40 minutos, 1 hora, 2, meio período. Aqui na casa, onde vocês quiserem. Com o seu vizinho, na sua rua, no seu trabalho, com outras pessoas. A caridade não tem lugar, não tem tempo, não tem idade, não tem sexo, não tem cor, não tem cidade, não tem lugar. Faça, doe de coração. É colocar a palavra em prática, com vibrações saudáveis, com amorosidade, dar a sua presença. Eu vou só encerrar rapidinho, que eu contei, acho que já aqui essa historinha. Uma vez, um senhorzinho muito necessitado, ele recebia um outro senhor que levava para ele todo mês uma cesta básica. Chegava lá, entregava a cesta básica, virava as costas e ia embora. Fiz a minha parte. É assim que muitas vezes nós nos colocamos, né? Eu fiz a minha parte. Faleceram os dois, desencarnaram, e os dois se encontram no umbral. Aí susto de ambas as partes, daquele que levava a cesta, encontrar a pessoa que ele beneficiava com a cesta lá no umbral, e o outro pela sua vez. Aí aquele que recebia a cesta falou assim: Senhor, mas o que o senhor está fazendo aqui? Todo mês o senhor ia lá, me entregava uma cesta. Ele falou: pois é, eu só fazia isso, eu entregava a cesta. Nunca eu sentei, conversei, levei uma palavra amiga, levei um livro, fiz comentários, conceitos de vida, nunca te auxiliei. Mas, e você, que sempre recebeu a cesta? Pois é, o senhor nunca me orientou, nunca soube fazer nada, nunca recebi uma palavra de conforto, nunca me questionaram o que eu estava sentindo, que eu não deveria pensar daquela maneira, ou sentir daquela maneira, que eu poderia trilhar um caminho melhor, fazer coisas boas. Eu não fui orientado. Então, tudo que nós fizermos, façamos de coração. É 5 minutos, mas estejamos de corpo e alma naqueles 5 minutos. E como que pode ser isso? Com
Se você encontra uma pessoa na rua, vai pedir um endereço, está com tanta pressa que você nem pode parar. Pare. Você não vai chegar atrasada, a repartição não vai fechar, pode ter certeza disso. Fique com boa vontade, explique o endereço. Passei perto, cumprimento, bom dia, boa tarde, um sorriso, tudo bem? Mesmo que você não conhece. Quando você vai ser atendido numa loja, nós já achamos ruim, torcemos o nariz quando não somos bem atendidos. Às vezes aquela criatura está passando por um momento difícil, deixou alguém doente, com febre, está passando alguma necessidade, o seu interior emocional não está bem, está descontrolado, e ela tem que estar lá. Tem N maneiras de nós aprendermos. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e descobrir as maravilhas que temos e que somos e colocar em prática. E para... Estou me excedendo no horário, né, gente? A última, tá? Uma historinha, uma fábulazinha de um grupo de pessoas, discípulos e o seu guru estavam aprendendo alguma coisa, de repente eles gritam, houve um grito de socorro. Procuram tal até descobrir, os discípulos foram na frente, né? E viram um homem afundando numa lama. E esse homem subia e descia. E eles, me dê a mão, me dê a mão. E o homem, nada de estender a mão. Eles falaram, meu Deus, será que estamos falando uma língua que ele não entende? Nisso chega o guru. Vê a situação, estende a mão e diz para o outro, pegue a minha mão. O homem pegou e ele tirou. E aí os discípulos ficaram todos encabulados. Mas nós falamos a mesma coisa de uma outra maneira. Aí entra a crença de palavras, de situações que nós colocamos força, poder e são erradas. Como era um cara muito sovina e o guru conhecia, ele jamais daria alguma coisa para alguém, nem mesmo a mão dele para se salvar. Quando o guru disse, pegue a minha mão, tome a minha mão, aí ele pegou. Então o conceito dele distorcido seria capaz de fazer ele morrer afogado. Então nós podemos morrer não literalmente afogados, mas podemos nos boicotar em muitas coisas que nós podemos ser felizes. Encontrar alegria, bem-estar, por crenças errôneas, por achar que aquilo é uma maldição, é uma crendice. Tire isso. Estabeleça as metas de Jesus. E temos certeza que todos nós vamos chegar ao único norte, que é o nosso Pai Celestial. Muita paz, muita luz, muito carinho. Que Deus abençoe a todos vocês.